Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos no encerramento do nosso trimestre, quarto trimestre, último trimestre do ano. Tivemos um terceiro trimestre maravilhoso. Sou grata a Deus por tudo que eu aprendi nesse terceiro trimestre. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e acredito que você também é muito grato a Deus por tudo, por esta chamada, por esta vocação de estar em uma sala de aula, lecionando para os irmãos. E nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. O livro de Jó nós vamos falar durante esse trimestre. Nós já falamos sobre Jó no ano de 2003. Então, se você tem a lição aí na sua casa, vai ser um subsídio maior, para nós neste terceiro trimestre. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza. Sou professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para mim é um prazer ter todos os irmãos aqui todas as semanas no meu canal, curtindo as minhas aulas, comentando, compartilhando as minhas aulas em suas redes sociais. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue abençoando a sua vida. Neste trimestre nós vamos falar sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Primeiro nós precisamos entender que nós somos frágeis. Não existe nenhum super-homem, nenhuma super-mulher. E precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos falar da soberania divina. Nós somos como o vento que passa, nós somos como a fumaça, nós somos como a erva que cresce e murcha e morre. Nós sabemos que nós somos pó e cinza, que soberano é apenas Deus, que está acima do bem e do mal, e que Ele controla todas as coisas pelo seu poder. A soberania de Deus é o fato de que a vontade de Deus está acima de toda a sua criação. É Ele que ordena todos os eventos desde a eternidade. Então, a maldade dos ímpios é vontade de Deus? Não é vontade de Deus, mas Deus os permite até que seja consumada todas as coisas. E é sobre todos esses temas que nós falaremos neste trimestre. Nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. Por que o justo sofre? Por que o ímpio não sofre? Qual é o final do ímpio? Qual é o final do justo? Por que as coisas sobrevêm em nossas vidas? Nós aprenderemos que o propósito do livro de Jó é tratar do problema do sofrimento. E entenderemos exatamente o que o problema, o sofrimento significa para o autor. Tiraremos nossas dúvidas a respeito do sofrimento, por que ele existe, qual a sua origem e a causa. Nós falaremos sobre o livro de Jó, sobre seu sofrimento, sobre a sua vitória. Falaremos sobre uma batalha no mundo espiritual que Jó não viu. Ele não tinha acesso a nenhuma literatura bíblica escrita, ele não tinha posse ainda, não tinha sido escrito ainda a lei de Deus, como nós estudamos a respeito da batalha espiritual que nós enfrentamos. Então, no tempo de Jó, ele vivenciou sem saber uma batalha espiritual. Ele não sabia, mas nós sabemos que existe uma batalha espiritual, que nós travamos ela todos os dias e que as armas de nosso combate não são armas carnais, mas são armas poderosas em Deus. Mas Jó não sabia desta batalha e que nós não sabemos, às vezes, por que nós estamos sofrendo ou passando momentos difíceis. E Jó, ele não é um personagem de ficção, como muitos estudiosos querem dizer que ele é. Ele não foi um personagem criado na mente humana, ele realmente existiu. O livro de Jó é muito antigo. Ele foi escrito provavelmente entre os anos 2100 a 1700 a.C. Não vamos debater sobre datas precisas a respeito, até porque os historiadores, nenhum deles podem bater o martelo e dizer, não, realmente Jó existiu neste
tempo da vida, né, da história. Ninguém pode bater esse martelo. Os diálogos escritos em hebraico, muito mais antigo do que o hebraico que foi escrito no Antigo Testamento. É uma das histórias mais conhecidas no mundo. Até as crianças conhecem, falam sobre a paciência de Jó. A certeza que nós temos é que Jó realmente existiu. É que o próprio Deus dá testemunho dele no livro do profeta Ezequiel. Quando Deus diz que se uma terra pecasse contra ele, ele estenderia sua mão contra ela e tornaria o sustento do pão instável. Ele mandaria a fome e arrancaria homens e animais daquela terra. E mesmo se naquela terra estivessem esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles salvariam apenas as suas vidas. Eles não salvariam outras pessoas. O que nós aprendemos desse texto? Que a salvação é individual, que a justiça do justo não tem o poder de salvar outras pessoas, que somente a justiça de Jesus Cristo tem o poder de salvar outras pessoas. É a única justiça praticada que salva outras pessoas, é a de Cristo. E Deus não falaria de uma pessoa fictícia. E também Tiago, em sua carta, ele fala sobre Jó, sobre a sua paciência. Ele exorta aos irmãos que sejam pacientes nas aflições até a vinda de Cristo, até a vinda do Senhor. E mostra a ele exemplos de fé e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Que temos por bem-aventurados os que sofreram e os lembram que já ouviram falar sobre a paciência de Jó e o fim que ele teve, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Esta é a paciência de Jó. E ela é melhor interpretada por perseverança ou por resistência. É perseverar em meio às aflições sem perder a fé em Deus. Quantas pessoas já desanimaram, desfaleceram e perderam, né, a sua fé em Deus. Esta paciência é a paciência que brota de uma fé que triunfa em meio entre os sofrimentos. O fim de Jó nos faz entender que Deus tem cuidado de seu povo nos sofrimentos e Ele nos sustenta com a sua misericórdia. Todo mundo já ouviu falar da paciência de Jó. Às vezes até ouvimos as pessoas dizerem: olha, não pede paciência, porque senão vem luta, ou Deus me dá paciência, como a paciência de Jó, esquecendo que essa paciência, ela nos traz à mente a perseverança, a resistência em meio aos sofrimentos. Este livro demonstra a grandeza de Deus e a nossa finitude, a nossa fragilidade. É um livro que nos traz esperança quando tudo vai mal. Achamos que não há mais esperança. Este livro nos conforta e nos reconforta em meio ao sofrimento. Quem escreveu este livro é desconhecido. Existem várias suposições de quem tenha escrito este livro. De Moisés a Esdras, olha bem, épocas totalmente diferentes, né? Então, eles tratam este livro como se ele fosse uma colcha de retalhos, né, de textos adaptados e escritos em épocas diferentes. Nós não sabemos e não vamos discutir isto também, de quem escreveu este livro. Nós sabemos que os cristãos do passado, eles não tinham a preocupação de assinar as suas obras. Eles não tinham a preocupação com direitos autorais, eles não tinham preocupação com fama. Por isso, muitos livros, como Carta aos Hebreus, eles são de autores desconhecidos. Nós não sabemos quem escreveu esta obra maravilhosa. O que nós sabemos é que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que ela faz parte do cânon sagrado
por isso ele é considerado como palavra de Deus. E toda palavra de Deus, ela é apta para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Ela é a autoridade. Então, como os outros 65 livros, o livro de Jó também é a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. E tem autoridade, sim. O autor é o mesmo de toda a Bíblia. Deus é uma narrativa poética. E porque ele é poético, nós precisamos entender como que a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles foram divididos. A classe, o clube da teologia, eles dividiram o Antigo Testamento em 5 grupos, que é o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. O Novo Testamento ele é dividido em 4 grupos. São os evangelhos, o livro histórico, as epístolas gerais e pastorais e o livro da revelação, que é o Apocalipse. E dentre estes livros poéticos, né, que nós estamos falando, temos aqueles que se classificam como sapienciais ou sabedoria. São eles Jó, Eclesiastes e Provérbios. Então, eles são poéticos e sapienciais. O livro de Jó, ele foi escrito antes de Moisés. Ele nos dá uma ideia do que se conhecia a respeito de Deus na era patriarcal, antes da revelação escrita. Eles tinham consciência que Deus é um ser moral, que castiga o mal e recompensa os bons. Era essa concepção que eles tinham. Que Deus era acessível por meio de sacrifícios e que ele perdoa o pecador que se arrepende dos seus pecados e se volta para ele. Nós temos um outro exemplo também muito grandioso no Antigo Testamento, de Melquisedeque. Eles não tinham uma lei ainda escrita e eles já conheciam a Deus. Então, mas Deus para eles ainda era um mistério. Eles não tinham um relacionamento como nós temos hoje com Deus. Jó era da terra de Uz, era um ponto de encontro de rotas importantes, por isso a facilidade de todos seus amigos irem lá ao encontro dele, e também dos sabeus tomarem tudo o que eles tinham. Este foi o cenário, a terra de Uz. Em um lugar situado a leste da Palestina, ao norte da Arábia, nas proximidades da fronteira com o deserto, há muitas indicações que ele viveu na era patriarcal, por causa da sua longevidade, quase 2 séculos, nós encontramos no livro de Jó isso, visto que Abraão viveu 175 anos. Foi o florescimento de uma verdadeira religião fora da comunidade da aliança de Abraão. Certas características sociais primitivas, nômades, como os sabeus, tudo indica que isso era da era patriarcal. A forma patriarcal de prestar cultos e oferecer sacrifícios. Ele era sacerdote em sua casa. Quando seus filhos estavam em festa, ele oferecia sacrifícios se caso seus filhos tivessem pecado. A forma de contabilizar riquezas de alguém pelos animais, né? Visto que Jó era o homem mais rico do Oriente, e essa riqueza dele era contabilizada pelos seus animais que ele tinha. O livro não fala dos pais da nação israelita, nem sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E a certeza que nós temos que ele nasceu depois do dilúvio, pois ele mesmo faz alusão a ele. E ele era antes dos primeiros ancestrais do povo judeu. Também outra característica, as filhas eram co-herdeiras junto com seus irmãos, coisa que não era permitida na lei mosaica. Assim sendo, o contexto de Jó, ele é mais arábico do que judeu. Quem
escreveu esta obra se não foi Jó? Ele teve informações privilegiadas de fontes seguras e oriundas daqueles dias e recebeu informações diretamente de Deus, visto que os primeiros capítulos, as cenas se passam no céu, os acontecimentos se dão no céu. No segundo tópico, estrutura literária do livro de Jó. Já sabemos que ele é um livro poético, mas ele não é menos inspirado que os outros. Nós temos de ler esse livro sabendo que ele é um livro poético, porque parte dele é escrito em estilo poético e sapiencial, porque trata profundamente de assuntos relevantes, universais da humanidade. No livro de Jó nós aprendemos muito sobre a criação do mundo, sobre Deus e sobre a humanidade. E ele está dividido em prosa, poesia e prosa, exatamente nessa sequência, como disse o comentarista. O que é prosa? Nós não vamos ficar muito presos nessa linguística, para a nossa aula não ficar cansativa, mas o professor ele deve saber estes conceitos. Você deve levar estes conceitos para a sua classe. Então, o que é prosa? Prosa é a expressão natural da linguagem escrita ou falada do nosso cotidiano. E nós temos até um ditado popular que diz: vamos dar um dedo de prosa. Então, é o nosso jeito de falar, de escrever e de conversar. Então, poesia é uma composição em versos, com rimas ou sem rimas, geralmente com associações harmoniosas da palavra. Assim, o prólogo do livro. Prólogo é o texto introdutório e explicativo de uma obra literária, ou nós podemos chamar de prefácio, e o epílogo, que é o desfecho final da obra, o destino final dos personagens. Então, eles estão em prosa, e o texto intermediário está em poesia. Então, o início e o final do livro está em prosa, e o meio está em poesia. Vou deixar aqui os capítulos que são em prosa e poesia. A organização do texto em poesia é um monólogo feito por Jó, o diálogo com seus 3 amigos, suas réplicas e suas tréplicas, Elifaz, Bildade e Zofar, e depois um 4º amigo, mais jovem, chamado Eliú. Depois a revelação de Deus, onde ele manifesta sua graça e poder, e por fim a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração. O texto tem muitas figuras de linguagem, por exemplo, o uso de metáforas para deixar o texto mais colorido ao invés de preto e branco, porque é um livro triste. O final dele é vitorioso, mas ele é um livro triste, cheio de sofrimento e de acusações. Então, metáfora é uma figura de linguagem que é a transferência de um significado de uma palavra por outra, por meio de uma comparação. Então, lá nós encontramos, para demonstrar a brevidade da vida, ele usa a figura de uma lançadeira de um tecelão e fala que a vida é um vai e vem. Ele compara a vida com o vento, com uma corrida, com uma sombra, e ele faz muitas outras comparações a respeito da vida. E também há os paralelismos, que é correlações e correspondências. Cuidado para não se ater à linguística, essas figuras de linguagem, para a aula não ficar muito chata. No terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a natureza e a mensagem do livro de Jó. Se nós considerarmos o tema deste livro, abre aspas, por que um Deus amoroso e justo permite que uma pessoa piedosa sofra? Nós não teremos para essa pergunta lendo o livro de Jó. Mas o tema bem mais proposto para este livro é como o justo sofre, ou por que o justo sofre. Também não encontraremos estas respostas. Ou porque os ímpios prosperam
enquanto que os justos sofrem. Não encontraremos respostas. Nós encontramos apenas algumas respostas no Salmo de número 37 e no Salmo de número 73. E no Salmo de número 73, Asaf confessa que ele se tornou invejoso ao observar os maus, ao observar os ímpios. Eles não sofrem e também não é diferente conosco. Às vezes nos pegamos, nos encontramos olhando a vida do ímpio. Seus filhos formam, vão para a faculdade, têm uma vida boa, uma carreira boa, casa boa, carro bom. Meu Deus, eles não sabem o que é sofrimento. E às vezes sentimos até inveja da vida do ímpio. Mas nós precisamos aprender aqui com Asaf. Nós olhamos para o ímpio, disse Asaf, e eles não dão a mínima para Deus, e eles prosperam. E ele diz: na verdade, foi em vão manter puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido, todas as manhãs eu sou castigado. Ele observou que a vida fácil e a riqueza dos ímpios, depois que ele entrou no santuário, depois que ele buscou de Deus para entender o significado do seu sofrimento e a vida boa dos ímpios, então o Espírito de Deus fez ele entender que aquela prosperidade, aquela vida fácil, a riqueza dos ímpios eram lugares escorregadios. E foi justamente o sofrimento de Asaf que ele viveu, que evitou que ele estivesse nesses lugares escorregadios. E Deus mostrou a ele a realidade da vida, e aí ele entendeu o final dos ímpios, se eles não se converterem, e o final dos justos, se eles continuarem na sua justiça. Quantas pessoas têm desfalecido a sua fé, porque têm olhado para a vida do ímpio, para a prosperidade do ímpio, porque tudo vai bem na vida dele. Mas nós precisamos entender qual será o final deles e que riquezas nos aguardam na eternidade, e que nem todo sofrimento ele é para sempre. No contexto de Jó, lá no tempo de Jó que ele vivia, somente os maus e os pecadores sofriam. E os seus amigos então diziam a Jó para que ele confessasse os seus pecados que estavam escondidos. Quando eu me converti, era quase exatamente desta forma. Se um crente adoecesse, é porque ele estava em pecado, ele tinha que confessar o que ele tinha feito, e depois eu descobri que era falta de leitura bíblica, pois nós encontramos tantos homens de Deus que morreram ou ficaram doentes. A Bíblia diz que Eliseu morreu da doença que ele teve. Isaac ficou cego. Paulo tinha problemas nos olhos. Timóteo tinha uma enfermidade no seu estômago e tantos outros. Então, não é causa de pecado. Sofrimento nem sempre é causa de pecado. Não podemos confundir provações com consequências dos nossos erros. Neste livro, o autor nos mostrará que é diferente a causa para o nosso sofrimento. Na verdade, nós somos provados. A nossa fé ela é provada em todo o tempo. Como o ouro é provado no fogo do ourives, não vem sobre nós tentação maior do que nós não possamos suportar. Deus conhece a nossa fragilidade. Assim como o ouro vai no cadinho, a nossa vida, às vezes, nós ficamos assim, dentro desse cadinho e provados pelo fogo. E uma coisa nós precisamos ter certeza: nós não somos tentados por Deus. Nós aprenderemos com este livro, 42 capítulos apenas, um novo olhar para o sofrimento do justo. Pode ser um sofrimento inocente, como foi no caso de Jó, sem causa. E a pergunta que fica é: existe bondade desinteressada? Será que nós fazemos barganha com Deus? Será que nós somos bons? Será que nós somos dizimistas e ofertantes porque nós estamos fazendo uma barganha com Deus? Será que nós estamos separados apenas para fazer uma troca com Deus? Era esta a pergunta que o diabo fazia.
para Deus, né? Era essa a interrogação dele, era essa a tese dele em relação à vida de Jó. Ele diminui a Deus, dizendo que ninguém seria obediente a ele se ele não enchesse esta pessoa de bens. Mas quem chama a atenção do diabo para Jó foi o próprio Deus. Deus diz: tens visto o meu servo Jó, homem justo, reto e temente. Ele é onisciente. Deus conhecia a Jó. Deus tinha certeza da fidelidade de Jó. E ele sabe todas as coisas. E por isso ele dá testemunho da integridade de Jó. E o diabo tinha uma resposta para tudo, principalmente para isso. É claro que o temor dele a ti foi muito lucrativo. Você cercou ele de bênçãos e de bens, então o temor dele não foi debalde. E ele propõe então um teste. E Deus aceita, mas Deus dita as regras do jogo. Deus conhecia bem a integridade de Jó, mas o diabo faria de tudo para torturá-lo e fazê-lo rejeitar a Deus, fazer com que ele pecasse, né? E Deus fosse diminuído então. Era um julgamento cósmico. Deus o juiz, o diabo o promotor. O promotor é aquele que acusa, e os amigos de Jó, as testemunhas de acusação. Ao final, o veredito foi favorável para Jó. Foi provada a sua inocência, foi provada a sua fidelidade, que ele temia a Deus, não por causa dos bens materiais. É uma batalha espiritual diária que nós enfrentamos. Nós sabemos que a nossa arma, as nossas armas, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Mas Jó não sabia dessa batalha espiritual que era travada ali em tempo real a respeito da sua vida e da sua fidelidade. Hoje nós sabemos que existe uma batalha espiritual travada todos os dias. Nós estudamos na carta aos Efésios que nós devemos nos revestir da armadura de Deus e precisamos continuar firme e resistir às astutas ciladas do maligno. E nós sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Mas uma coisa, nós precisamos conhecer a Deus e experimentá-lo. O Antigo Testamento cita 19 vezes a Satanás, sendo que 14 delas estão registradas aqui no livro de Jó. Deus, ele é totalmente soberano em nossa vida. E ele não tem de explicar o porquê das coisas ou dos acontecimentos. Às vezes as pessoas ficam perguntando: por que eu, Quer dizer, pode ser outra pessoa, ou por que essas coisas estão acontecendo na minha vida. Deus é Deus de propósitos e ele realiza os seus propósitos. E nós não temos de perguntar por que estou recebendo isso, mas em meio às nossas provações, nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntar para mim mesma: o que posso tirar de proveito das minhas provações? O que isso pode mudar a minha vida? Nós não vivemos das explicações de Deus, mas das promessas que Ele tem feito para nós. Deus, ele não tinha nada contra Jó. Ele mesmo deu testemunho da fidelidade de Jó. Aquilo tudo era apenas propósito de Deus. Nós não podemos compreender Deus e nem queira compreender a Deus. Ele é soberano e Ele tem os seus desígnios, mas nós podemos experimentar a Deus. É isso que muda em nossas vidas. Foi assim com Paulo, no momento que ele teve um encontro pessoal com Jesus a caminho de Damasco, e ele teve aquele encontro pessoal. Ele experimentou a Cristo e a vida dele mudou totalmente. E Jó também. Somente tinha ouvido falar de Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois dessa experiência real que ele viveu, ele passou a conhecer. Ele viu Deus em meio a seu sofrimento.
Agora ele tinha tido uma experiência pessoal com Deus, uma grande experiência com Deus. O salmista ele escreve, abre aspas, provai e vede que o Senhor, Ele é bom. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir, se inscreva no meu canal, desative o sininho das notificações e ative novamente se você não estiver recebendo as minhas aulas semanalmente. Compartilhe em suas redes sociais. Quero agradecer aqui o carinho de todos os irmãos, comentários, as orações. Não tenho como retribuir o carinho de todos os irmãos e as irmãs, mas fica aqui o meu muito obrigada pelo carinho de todos vocês, e eu aguardo você aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.